esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transcrita. Meu Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Consegui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Naira. Boa noite, Naira. O pessoal está chegando aqui, ó. Coisa boa, coisa boa. Estudar é bom demais, né? Olha quanta gente chegando. Maravilha. Temos 17 pessoas aqui. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pela presença. Dá só mais um minutinho, a gente começa. Bom, pessoal, deu a nossa hora aqui. É um enorme prazer a gente estar junto aqui para mais um estudo, né? Mais um início de um estudo de uma obra incrível que é Os Mensageiros. E eu quero agradecer em nome do Sementes de Humildade, mas também em nome do Walter, do Ílio, da Ju, do Marcelo, né? Que colocaram à disposição para a gente aprender um pouco mais, né, do Espiritismo através da psicografia do Chico e desse livro incrível. Então, como já é de praxe, né, nas nossas reuniões, a gente começa com uma mensagenzinha. E a mensagem de hoje, ela vem do livro da Esperança, um livro psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, que veio para comemorar o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um livro que ele traz, né, um trecho do Evangelho e logo depois o comentário de Allan Kardec. Eu vou ler para vocês, só tem um detalhezinho, eu acho que está faltando um trecho. Espera aí, só um minutinho, ainda bem que eu vi a tempo. Espera aí, pessoal, não fujam, não saiam, já vai estar correto. Faltou exatamente o trecho do Evangelho. Só um minutinho, vai dar certo. Só um minutinho. Dá certo, só um minutinho. Já voltamos. Agora sim, então vamos lá. Então, vou fazer a leitura com vocês aqui dessa mensagem. Deixa eu me ajustar aqui. Que está no livro, como eu falei, né, no livro da Esperança, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel. E o Emmanuel, nessa página, ele começa com a mensagenzinha lá do Evangelho de João, em que Jesus disse o seguinte: mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que Emmanuel ressalta aqui, é o Espíritas, amai-vos. Este o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este o segundo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6º, item 5. E aí o Emmanuel traz a seguinte reflexão para nós. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que o progresso da humanidade avança. Surgem noções de civilização e responsabilidade e aparecem ideias de aperfeiçoamento e proteção. Sempre que possível, porém, não limitemos esses esforços a medidas superficiais. É essencial tratar as águas da fonte, mas será inútil se não preservarmos sua pureza desde o nascedor. Educação e reeducação são a síntese de toda a obra dedicada ao aprimoramento do mundo.
Gastam-se verbas enormes em armamentos, e raramente alguém demonstra abnegação suficiente para investir algum recurso na assistência gratuita aos semelhantes, a fim de acalmar o raciocínio perturbado. Ficamos espantados diante do desajuste juvenil que transborda em tragédias de todos os tipos, mas fazemos muito pouco para que a criança encontre no lar o desenvolvimento necessário com segurança emocional. Erguemos instituições monumentais destinadas ao tratamento dos desequilíbrios mentais, mas quase nada fazemos para afastar de nós mesmos os vícios do pensamento que nos tornam candidatos ao domínio da obsessão. Criticamos os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está à beira da desintegração pela falta de valores morais, e, na maioria das vezes, somos os primeiros a exigir lugar na carruagem dos excessos, reivindicando direitos e privilégios, esquecendo completamente os deveres simples que a vida nos impõe. Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a úlcera e a verminose, mas busquemos também eliminar o aborto e a dependência química, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam o terreno para a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista de uma vida vitoriosa, o Espírito de Verdade, no início da codificação kardeciana, advertiu-nos claramente: espíritas, instruí-vos. Então, essas palavras aqui de Emmanuel, né, trazendo para a gente a importância da instrução, do conhecimento, do saber, que é exatamente o que nós estamos propondo nesse estudo do livro, né, Os Mensageiros, que essas palavras fiquem ecoando na nossa mente. E a gente vai, então, iniciar uma oração que eu convido vocês a mentalmente me acompanhar, e, em primeiro lugar, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por termos o tempo da nossa existência, alguns minutos para nos dedicarmos ao conhecimento. Conhecimento que certamente... Meu Deus. Eu acho que a gente vai ter problema com invasão, pessoal. Bom, Bira, o Marcelo estava querendo entrar. Precisa autorizar a entrada dele. Marcelo, eu já autorizei. Ah, tá. Ele está aqui na lista. Eu vou voltar para a pressa daqui a pouco, eu só quero ter certeza, porque entrou uma pessoa aqui fazendo uma bagunça. Eu vou manter assim por enquanto, depois a gente analisa, tá bom? Então vamos voltar à nossa oração, agradecendo a Deus esse momento, que a gente consiga manter o nosso equilíbrio, que a nossa conexão seja com a espiritualidade, através dos ensinos que foram trazidos tão fantasticamente, tão maravilhosamente pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, e que a gente possa, juntos aqui, unindo as nossas mentes, sair dessa noite com um pouco mais de conhecimento do que quando aqui chegamos. Na certeza de que somos envolvidos o tempo todo e sempre, em nome de Deus, nós iniciamos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Pessoal, não se preocupem se alguém entrar aqui, eu derrubo, tá? É normal, porque eu deixei o nosso link público, né? Inclusive no Facebook, e isso, às vezes, acontece de entrar alguém fazendo alguma invasão, alguma coisa. Mas estamos aqui, pessoal, é muito bom a gente estar. A nossa ideia aqui é fazer um bate-papo, né? A gente vai fazer esse estudo do livro Os Mensageiros do ponto de vista de debate, né? Então, a gente vai trocar algumas figurinhas, né? E a gente vai estar sempre... a gente não vai ler o livro junto, né? A gente vai comentar a respeito de alguns capítulos. E o tema de hoje, né, que é o nosso primeiro encontro, a gente está falando que a gente vai olhar do resgate ao serviço, André Luiz, o livro Nosso Lar e o início do livro Os Mensageiros.
para quem não sabe, o livro Os Mensageiros é o segundo livro, né, da sequência de livros que o André Luiz trouxe. O primeiro livro é O Nosso Lar, que foi filme, né, virou filme, e é um livro incrível. Então, para a gente poder dar início ao estudo do livro Os Mensageiros, a gente vai dedicar o dia de hoje a fazer um pequeno resumo, né, a respeito do livro O Nosso Lar, que é o primeiro, a respeito do espírito que trouxe esse livro para nós, que é o André Luiz, né, e um pouquinho do que vai vir, né, a ser o livro Os Mensageiros. Então, para quem não me conhece, eu sou o Birajara, né, o pessoal me chama carinhosamente de Bira, né, nem minha mãe me chamava de Ubirajara, né, e eu sou analista de sistemas de informação. Hoje eu atuo como gerente de tecnologia num banco, sou espírita há mais de 26 anos, sou casado, né, esse ano a gente vai fazer 27 anos de casado, conheci minha esposa num centro espírita, tenho um filho de 21 anos. Atualmente, eu me dedico como palestrante, como médium, como facilitador de cursos e de estudos no Grupo Espírita Sementes de Humildade, que a gente fundou, né? Eu, a Naira, minha esposa, a minha irmã querida, a Jussara, que está aqui com a gente, meu irmão querido, Írio. A gente, lá em 2017, a gente se juntou e começou os trabalhos do Sementes de Humildade. E a gente está aqui hoje junto. E aí eu vou passar a palavra para o Írio se apresentar. Írio, fica à vontade aí. Boa noite a todos. Bom, como o Bira falou, Írio, sou casado, sou projetista, casado com a Jussara, 6 filhos. Nós mudamos, né, vamos dizer aí, de Barueri para Barra Bonita, trabalhamos no Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Eu trabalho como orientador em reuniões mediúnicas, trabalho também como facilitador nos cursos e trabalho como o cara que cuida do som do coral Maria de Nazaré. Legal. E ele foi um dos fundadores do Sementes, tá? Esse menino lindo aí. Agora sou eu? Isso, Ju. Você, Ju. Bom, Jussara, sou do lar, né? Artista plástica. Sou casada com o Írio, que já se apresentou agora de pouco, mãe de 6 filhos. Atualmente trabalho no Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes, e lá eu sou médium, né, de psicofonia, e no grupo eu trabalho como regente de um coral chamado Maria de Nazaré. Faço palestras lá no centro e em centros próximos também aqui da cidade, de Barra Bonita. Que mais, meu Deus? Curso também. E também sou facilitadora de cursos. É isso. E também uma das fundadoras do Sementes. E vamos fazer, eu e o Írio, 45 anos de casado esse ano. Nossa Senhora, é ano, hein? Meu Deus. Que delícia. Legal, legal. Obrigado, Ju. Walter, se apresenta aí para nós, Walter. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Então, meu nome é Walter. Na verdade, a minha formação é administrador. Atuei na área de RH a minha vida inteira. Hoje eu estou aposentado. Sou espírita há mais ou menos 26 anos, né? Casado também, com 2 filhos, só que eles são adultos, já moram fora. Atualmente, a gente se dedica como palestrante, facilitador de cursos também, em algumas casas espíritas. Eu ainda estou no Conselho Deliberativo do NEOV, que é a casa-mãe, né, que é onde eu comecei, mas eu tentei sair de todos os cargos de mandor, é um exercício que eu trouxe para mim, mesmo porque nas entrelinhas eu descobri que eu gosto de mandar, né? Olha só que interessante, nas entrelinhas. E a melhor maneira de eu me afastar desse negócio de mandar é só obedecer. Então, todas as casas espíritas eu só obedeço, tá bom?
Então, sou casado aí há 30... Ih, rapaz, se eu não souber, lascou-se. Sei lá, meu. Convivência são 43 anos, tá? Mas casar é um pouquinho menos. Mas é isso aí. Estamos aí para cooperar e, né? Vamos fazer a nossa parte aí naquilo que é possível, tá bom? Com relação ao livro aí do Mensageiro do Nosso Lar hoje. Obrigado, Walter. E agora o Marcelo, nosso facilitador e debatedor de hoje também, Marcelo Lobato. Fala para a gente, Marcelão. Está no mudo, Marcelo. Agora sim. Oi. Oi. Boa noite a todos. Eu sou o Marcelo, sou psicólogo clínico já há quase 20 anos, faço 20 anos de clínica esse ano. Casado há 20 anos também, faço 20 anos de casado agora em abril, dia 22 de abril. Vim da área de TI, na verdade, lá no comecinho trabalhava com TI, essa coisa que acabou me deixando doente, e aí eu, por sorte, conheci a minha esposa, que me levou para a área da psicologia. Hoje eu trabalho no Sementes, né? Graças a Deus encontrei essa casa, encontrei amigos ali, ou reencontrei, trabalho no mediúnico às segundas, palestras em casas diferenciadas, também estou como dirigente de mocidade, num centro espírita em Aldeia da Serra, no NEAL, e facilitador de cursos aí, também junto com o pessoal lá no Sementes. Obrigado, Marcelo. Então, pessoal, está apresentado aqui, nós somos os debatedores, mas como eu falei no início, né, um debate ele é muito mais legal se todos conseguirem participar. A gente vai conduzir aqui, quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser fazer alguma consideração, levanta a mãozinha, tem um íconezinho com a mãozinha aí, é só levantar a mãozinha ou abrir o microfone e falar com a gente. E a gente vai começar a nossa discussão hoje, né, que o nosso tema principal é do resgate ao serviço. André Luiz, Nosso Lar e o início do livro Os Mensageiros. E a gente vai começar pelo começo. Quem foi André Luiz? É muito importante a gente ter essa orientação. E aí eu vou pedir o Walter. Walter, a gente está começando pelo segundo livro, né? A gente está começando pelo livro Os Mensageiros. Mas a porta de entrada foi o livro Nosso Lar. Foi o primeiro livro da série André Luiz. E eu te pergunto, Walter, diz para a gente quem é André Luiz e por que ele aparece, e aí já dando um spoiler, né, como pseudônimo, né? A gente sabe que o nome dele não é bem André Luiz, mas fala para a gente, quem foi André Luiz? Conta para nós aí, Walter. Bom, quem souber ganha um prêmio, hein? Mas vamos lá. André Luiz, né, segundo a apresentação que está lá no prefácio do livro, né? Interessante a gente pegar todos os livros, né, da codificação espírita, pelo menos de André Luiz, de Emmanuel, ele tem um prefácio. E dentro desse prefácio, né, que é a primeira comunicação que Emmanuel dá, André Luiz ele é apresentado como um novo amigo, um irmão na erraticidade. Tá bom? Então, ele é apresentado como um novo amigo. No filme, até apresenta lá no finalzinho, quando André Luiz é admitido lá no Nosso Lar, que ele seria apresentado a um amigo aqui da Terra, que o nome dele era Chico. Mas tudo bem, aqui no livro ele é apresentado um novo amigo, para quê? Para tirar o foco no mensageiro e deixar o foco na mensagem, né? Porque a gente vai discutir um pouquinho aqui as teses, né, de quem foi André Luiz. Ele foi um médico famoso, isso está no próprio livro. Então, o pseudônimo André Luiz, ele aparece para que evite, então, a projeção pessoal do autor, né? E o nome aparece numa curiosidade, quando André Luiz foi na casa do Chico lá se apresentar, não querendo dar o nome, ele perguntou qual era o nome da pessoa que estava dormindo no quarto ao lado, né? Que era o próprio irmão do Chico. E o nome desse irmão do Chico, André Luiz. Aí ele falou assim, excelente nome, a partir de agora meu nome é André Luiz, né? Então, na verdade, foi um gesto até de entendimento, né, de discrição e de caridade, não se apresentar com relação à sua identidade verdadeira, né? Emmanuel também ele expressa, ele usa a expressão cerrar as cortinas sobre si mesmo, né? Dando como se fosse um teatro.
Então, cerra-se as cortinas sobre si mesmo, ele fica atrás das cortinas, então não se identifica, tentando proteger, então, as pessoas, né? Evitar ruídos, né? E preservar, então, uma tarefa espiritual, né? Se a gente pegar lá, o ser humano ainda, né, hoje, ele tem uma coisa que ele traz do passado, que é a idolatria, né? Então, tem um livro muito interessante do próprio Emmanuel, que fala a quem idolatramos, né? E o próprio Progresso da Humanidade, Chico Xavier, ele diz o seguinte: o problema da idolatria corre por conta daqueles que gostam de mitos. Será que nós gostamos de mitos? Então, a personalidade humana, ela sente necessidade de ter um mito, né? Tanto é que a gente quer um imediatismo de resolução dos problemas, o Messias, o Salvador, isso já vem de longos tempos, né? E também a obra convida o leitor a aprender com a experiência narrada, né? E não idolatrar o mensageiro, como nós vemos hoje. Hoje, alguns expoentes da doutrina espírita, eles são mais idolatrados pela sua personalidade, né? Não é culpa deles, né? É culpa de quem o idolatra, e a mensagem ela fica em segundo plano, né? E tem um outro problema também, né? Antes, quando o nosso livro, o Nosso Lar chegou como livro, Chico Xavier já tinha tido um problema processual com Humberto de Campos, né? Então, houve um processo com pedido de direitos autorais, onde a família de Humberto de Campos pede a questão dos direitos autorais, e aí há todo um processo, Chico Xavier, inclusive, ganhou. Então, para evitar um segundo episódio, né, de identificação porque os parentes de André Luiz ainda estavam encarnados quando esse livro chegou, muitos deles, né? E Kardec também adotou o pseudônimo como Kardec, até para não influenciar a obra, né? Então, o próprio Kardec, ele trouxe a doutrina espírita, ele organizou a doutrina dos espíritos, mas ele não trouxe o verdadeiro nome dele, porque ele era um conhecido escritor na parte da educação. Para não influenciar e não misturar e preservar, então, a obra, ele adotou o nome de Allan Kardec, o que acontece exatamente com André Luiz, tá bom? Tudo bem, Bira? Beleza, Deu para entender? Obrigado. Acho que o Marcelo que quer completar alguma coisa aí, Marcelo. Nós podemos falar das hipóteses, né, porque ainda é muito ventilado, né, de quem seria, depois de tanto tempo, quem seria André Luiz, e por muito tempo foi ventilado que ele teria sido o Carlos Chagas, né, o sanitarista, médico sanitarista, mas, como disse o Walter, não há consenso de que realmente ele teria sido esse espírito, foi muito mais na questão da especulação que veio essa ideia de quem ele teria sido, muito pela essa curiosidade que até nós espíritas temos, né, de a quem será que foi determinada pessoa. Nós temos muitas curiosidades, será que o Chico realmente foi a reencarnação de Allan Kardec, por aí vai. E como muito bem frisou o Walter, sempre tentar tirar essa ideia da idolatria de quem foi a pessoa, para se olhar para a obra. E o Emmanuel, no início, no prefácio do livro, o Nosso Lar, ele fala, né, desse novo amigo, para que a gente preste mais atenção à obra, né, à mensagem que será trazida, que ela vai nos colocar, de certa forma, sem muitos temas chocantes, mas nos colocar em contato com essa ideia de uma correspondência com a espiritualidade, com o mundo espiritual, a continuidade da vida e tudo mais. Outros autores já haviam feito isso, mas André Luiz ele vem com um estilo mais repórter, né? Então ele faz muitos questionamentos, e aí o Emmanuel fala para a gente prestar mais atenção na obra, e que quando prestamos atenção na obra, a gente fica ali meio que face a face, né, com a nossa própria consciência, nós começamos a nos questionar mais quando prestamos atenção na obra e não em quem foi a pessoa, quem ela deixou de ser aqui na Terra. E aí esse espírito que se identifica, então, como André Luiz, ele traz essa ideia de que a Terra, então, é essa grande escola, e que estamos aqui num processo reencarnatório, num processo de experiências durante a vida encarnada,
e que essa grande escola é que nos melhora para a verdadeira vida, a vida espiritual. Então, o André Luiz traz muito essa questão aí da vida espiritual, toda a parte de uma sociedade na vida espiritual. Mas o principal aqui das hipóteses é tirar de frente de que ele teria sido, não especificamente o Carlos Chagas, mas qualquer tipo de nome para se tirar a ideia da idolatria. Obrigado, Marcelo. Ju, quer completar alguma coisa para a gente? Sim, na verdade, os dois já disseram bastante coisa aí, né? E o Walter, na sua fala, foi até muito gentil, né? E o Marcelo também. Eu diria que nós somos muito curiosos. A gente quer saber, porque quer saber quem foi fulano, quem foi cicrano, e quem foi será em outra encarnação, não é? Mas, na verdade, quando a gente faz isso, a gente foca nisso e não foca de verdade em tudo aquilo que já foi dito pelos dois companheiros, que foi no relato que André Luiz nos traz, e o que é que esse relato vem nos mostrar, né? E quando a gente começa a focar nisso tudo, a gente aprende muito mais, de verdade, né? E André Luiz, ele misturou aí, né? Talvez 2 encarnações ou mais, não sabemos, porque de verdade ele queria proteger ao médium, né, que estava recebendo essas psicografias, porque a gente sabe que o médium já teve outros problemas no passado, e, na verdade, uma proteção aos próprios familiares, né, isso também, né, essa questão do anonimato, ajuda André Luiz, na verdade, a disciplinar um pouco essa questão da própria vaidade, porque todos nós ainda somos espíritos vaidosos, né? A gente gosta lá um pouquinho de se aparecer. Bom, eu estou falando por mim, tá? Eu acho que vocês não, mas eu com certeza gosto de me aparecer um pouquinho. Então, André Luiz, ele sabia que vaidade, né? Depois de um tempo, ele sabia que a vaidade não era tão boa assim. Então, quando ele resolveu passar essas informações, ele começou já a trabalhar nessa questão da vaidade, nessa questão do orgulho, e de verdade ele começa, então, a construir um alicerce para ele desenvolver a questão da humildade, não é? Olha só que importância tudo isso, né? Porque ele nos mostra, nesse relato todo, o que acontece com ele após a vida além do túmulo, né? Ele vê que existe vida ali, e ele passa por sofrimentos terríveis, terríveis mesmo. E a gente percebe que esses sofrimentos relatados por ele são sofrimentos que, de verdade, eu acredito que são de encarnações que já estavam muito lá para trás, né? Porque ele sofre horrores, horrores, não se lembra sequer de orar nos momentos em que ele estava passando por aqueles horrores. Então, André Luiz quis trazer isso para a gente, porque, poxa, eu já estou num aprendizado, e que tal eu levar isso para os meus companheiros, né, que estão na caminhada junto com a gente? E ele sabe, né, depois ele sabe disso, que o fato do nosso desencarne, ele já é uma preparação para uma nova existência que posteriormente irá acontecer. Então, o fato de nós aprendermos um pouco mais, estarmos preparados, isso é muito melhor para cada um de nós. Não é, Bira? Verdade, sem dúvida, Jussara. Foi uma prova de humildade do próprio André Luiz, né, se manter nesse anonimato, e principalmente, né, a gente tem que ver, a obra de André Luiz é uma biografia, ele expôs publicamente parte da vida individual dele, né, que muitos de nós talvez tivessem vergonha de trazer à tona, né, e realmente isso que você falou é muito, muito bacana. Mas o William também acho que quer falar alguma coisa. Oi, Vinícius. Tem alguém que quer falar aí. Tem alguém levantando a mão. Oi, Vinícius, pode falar. Vinícius e Marianes também quer falar. Pode falar.
Boa noite, gente. Boa Linda noite, fala, tá, Boa noite. Jussara? É que duas conhecidas minhas, a Vera e a Juliana, elas estão pedindo para entrar na sala, que a nossa faculdade acabou liberando a gente um pouco mais tarde, a gente só pôde entrar agora, Ah, tá? não tem problema, pede ela para entrar, é porque a gente teve algumas invasões, eu acabei bloqueando, mas qual o nome delas? É Vera aí? Vera e Juliana. Pede para elas entrarem que eu autorizo agora. É que teve umas pessoas que entraram para fazer bagunça, eu acabei bloqueando, mas Vera e Luciana, né? Juliana, Juliana, Vera e Juliana, eu autorizo aqui, só pedir para entrar de novo. A Mariane também Muito quer falar obrigado. alguma coisa. Pode falar, Mariane. Não? Tá. Talvez não. Tá. Então fala aí, Írio. tá contigo. fechado, tá microfone dela tá fechado o fechado. microfone dela. Eu não fechei, não. Ela tem que abrir lá. Marianes, abre seu microfone aí. Tem um desenhozinho de um microfonezinho, é só apertar ele que abre. Vamos seguir aqui. Se ela abrir, ela fala com a gente. Boa noite, acabei de entrar aqui. Boa noite para Oi, todos. Keila. Boa noite, bem-vinda, Keila. Obrigado por estar com a gente. Bom, então vamos lá. falar aqui. Se a Mariane depois quiser, ela abre o microfone. Então, para a gente lembrar que o pseudônimo que ele, né? O que aconteceu? Não foi para tirar tudo isso, né? É para você esconder aquela coisa. É importante, porque ele se cria um novo olhar sobre tudo que ele vai trazer. O nome não interessa, como os nossos colegas já falaram, né? O importante é que tudo o que ele trouxe, o que foi mais importante? Nome? Interessa se alguém, se vem um mentor numa reunião mediúnica, não interessa o nome dele, interessa a mensagem que ele vai trazer. Então, nós não devemos nos apegar a tudo isso. Mas olha a grande importância, que é o brilho que ele trouxe para tudo isso, né? O que nós temos que aproveitar dessas informações, né? Você vai falar assim, mas, como diz Jussara, Walter, Marcelo Vieira, o que eu vou saber? Quem foi o André Luiz? Mas o que eu faço com a obra que ele trouxe para nós? Esses ensinos maravilhosos. É o mais importante, não interessa. Ah, foi o Emmanuel tem hora que não quer se identificar. Um espírito, no livro dos Espíritos, no Evangelho, irmão X, ele dá lá o nome para ele, um pouco importa, mas para nós o que interessa é a mensagem que está sendo trazida para nós. E olha, é importante. Ele tirou tudo isso. Depois que ele começou, ele entendeu. Poxa, entendi. O que eu faço com tudo isso, né? Nós aqui, o que nós fazemos com essas informações que nos foram trazidas? Vamos colocar em prática, né? E daí fala assim, quando ele, vamos dizer, para ele e para nós, quando a nossa consciência despertou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recomeçar e dar uma sequência nisso, é seguir em frente, estudando, aprendendo, e foi isso que ele estava lá, foi para o nosso lar, desencarnou, foi acolhido, recebeu, o que ele quis fazer? Vamos dar os mensageiros, só para a gente não pular, né, Bira? Vamos passar para frente, vamos seguir o caminho, qual que é? Eu não fiquei estacionado. Ele falou, vou para frente, vou mudar, vou buscar melhorias. Eu acho que o ponto é isso, não tirar o brilho dele, mas não deixar essa situação. Para ele, o nome pouco importa, mas o que ele trouxe de conteúdo para nós é o que mais vale. É isso mesmo, Írio. E tem aí, como o Marcelo também comentou, né, e a Ju em algum ponto, né? Ah, será que André Luiz foi Carlos Chagas, foi Oswaldo Cruz? É o que você falou, Írio. Não importa o nome que ele teve aqui de relevância, o que importa é que ele abriu mão da sua própria privacidade, expondo as falhas que ele cometeu na vida, né, em outras encarnações, porque a gente, às vezes, lê o Nosso Lar achando que o Nosso Lar é a narrativa da história de André Luiz da última encarnação. Não, já está comprovado que é uma mistura, e o próprio Emmanuel fala isso. E é lindo, né, porque, no final das contas, quando a gente olha para André Luiz, a gente vê alguns pontos, né? A gente vê, no livro Nosso Lar, a queda, quando ele estava encarnado, a queda dele, foi parar no umbral, depois o despertamento, a lucidez de André Luiz, e a partir desse despertamento, ele, então, recomeça, né? Começa a trajetória, né? Recomeça um novo caminho, busca. Recomeça,
E o livro Nosso Lar fala exatamente disso, né? Queda, lucidez e recomeço. E nos Mensageiros, que a gente vai estudar, começa a parte de serviço. Ele se coloca a serviço, né? E isso é muito bonito. Então, com isso, né, Írio, Jussara, Walter, Marcelo, a gente fez... Oi? Eu volto. Deixa eu só complementar aqui. Não tem nada a ver com o livro, mas tem a ver com esse anonimato e o serviço, tá? Sem dúvida. O que aconteceu comigo. Na verdade, assim, quando eu estava no início lá, estudando a parte da mediunidade, teve uma vez que um espírito apareceu para mim no centro espírita, né, lá na hora e eu psicografei, só que eu conseguia olhar ele, e na camisa dele estava escrito o nome, né, e eu lá me esforçando para ver o nome, ele simplesmente chegou para mim e falou: não se preocupe com o meu nome, e sim o que vamos fazer juntos. Pronto, eu nunca mais quis saber o nome, vamos trabalhar, não é isso, Bira? É isso mesmo. O que mais importante é trabalhar, sem dúvida. Você vê que ainda levou uma chamada, né? É verdade. Ele esse espírito é bem da minha característica, assim, né? Mas não posso reclamar. Boa. E é justamente no ponto de começar a trabalhar do serviço, né, que o livro Os Mensageiros começa, né? Não é apenas o espírito, no livro Nosso Lar, o espírito do André Luiz sendo socorrido, né, aprendendo e buscando disciplina, mas com o livro Os Mensageiros, que a gente vai começar a estudar, ele se colocando a serviço, né? E aí a gente vai para um segundo momento aqui, que eu queria propor para a nossa conversa, né? A gente falou de André Luiz. E o primeiro livro de André Luiz é o Nosso Lar, né? O que a gente tem que olhar para o livro Nosso Lar e ter como base para a gente entender esse segundo livro que a gente vai estudar aqui, que é o livro Os Mensageiros. E aí, eu vou fazer uma pergunta para o Írio. Írio, lá no livro Nosso Lar, fica claro que a consciência participa da construção do ambiente, né? A gente vê que a consciência do André Luiz, pesada do jeito que estava por conta dos erros, construiu ali o umbral onde ele viveu. Então, o que em Nosso Lar traz de informação a respeito da consciência participando da construção do ambiente espiritual? Como é que você entende isso, né? Da consciência e do ambiente espiritual. Fala para a gente aí. Olha, no plano espiritual, o pensamento ele está mais liberto. Por quê? Porque você não está preso. Não existe mais véu, né? Não tem mais nada encobrindo. Você é você nu e cru, né? Então, você vai sentir todas as sensações, você vai sentir todas as percepções, né, que está tendo, porque você está liberto de toda a presença material, né? É só a parte espiritual. Você vai ter os seus vícios, seus defeitos, suas virtudes, mas você vai estar sendo influenciado, né? A gente lembrar que umbral não é um local, é um estado de consciência, né? É onde você... Porque, assim, eu desencarnei, eu sou uma pessoa que tinha as imperfeições, para onde eu vou? Mentalmente, né? É meu estado de consciência. Eu vou para aquele ambiente. Não é que vai para o inferno, vai para o céu. Não existe céu e inferno. Estado de consciência é o nosso pensamento, as nossas ações, aonde nós vamos nos se apresentar. E André Luiz, ele passou por todas essas situações, porque ele teve medo, ele teve um monte de situações que estavam lá. Por quê? Porque o estado dele, que ele se apresentava naquela encarnação, foi isso, aonde ele desencadeou. Então, ele se mostrava tudo aquilo, mas a faixa vibratória, né? Porque é campo vibratório que fornece tudo isso. Mas, se você pensar assim, é o que ele cultivou, os pensamentos. E o que nós estamos fazendo hoje aqui? O que eu faço com os meus pensamentos? Para onde eu quero ir? Eu tenho que preparar hoje, para amanhã, quando eu desencarnar, a minha condição espiritual, meus pensamentos têm que estar melhor. Então, o que mais importa, assim, como eu devo me preparar para quando eu desencarnar hoje, para melhor hoje, mas quando eu desencarnar também eu chegar no momento melhor. Então, é o que eu devo fazer hoje, para que amanhã seja melhor. Então, o meu dia a dia são pequenos gestos, pequenas atitudes que vão me preparar para o meu desencarne. E é o que acontece. Com licença, eu posso dar uma palavrinha? Sim, Pode, claro. Fica à vontade. Bom, eu acho muito importante essa pauta que vocês fizeram, né? Porque nós, seres, precisamos evoluir já no material para quando nós desencarnarmos, nós conseguimos desapegar do físico para poder reencarnar em outras vidas melhores, né? Então, acho que isso é uma pauta muito importante.
Com toda certeza. Sem dúvida. E o que a gente pensa quando está encarnado, o que a gente constrói mentalmente, que é o que o Írio está trazendo, é para onde a gente é sugado quando a gente desencarna, né? A gente tem uma falsa ideia de que quando a gente morre, tudo fica lindo e maravilhoso. Não, se eu estava viciado, eu vou para lugar viciado. Se eu estava egoísta, eu vou para local egoísta. Agora, se eu tinha minimamente desejos do bem e tudo mais, vou para um local onde eu possa continuar. Eu acho que é muito por aí que o Írio comentou, né, do construir na vida aquilo que eu quero para depois dela, né? Muito bom, Keila, obrigado. O que eu estou alimentando em mim, o que eu estou alimentando para poder, né, são pequenos gestos, pequenas coisas que vão fazer essa diferença. Nós não vamos construir coisas grandes, nós somos pequenas coisas, pequenas que nós vamos alcançando esse objetivo. E baseado até no que o Írio falou e no que a Keila trouxe agora, eu vou até fazer uma pergunta para o Walter. Walter, a Keila trouxe aqui para a gente a questão de que a gente precisa ter a pauta desta vida, né? E eu te pergunto, muitas vezes, a gente vê a encarnação, né, o estar vivo neste mundo material, muito mais como peso do que como oportunidade, né? A gente fala, o peso, a vida é difícil e tudo. Como é que o livro Nosso Lar trata esse tema e até busca corrigir isso, né? Já que a gente tem que pensar na construção que a gente vai fazer para o depois da morte, como que o Nosso Lar trata esse ponto de que alguns acham que a encarnação é um peso e não uma oportunidade? Fala para a gente aí, Walter, qual a tua visão disso? Ok, então, bom, no livro Nosso Lar ele não foi feito para espíritas, né? Ele foi feito para todos. Perfeito. E se a gente parar para analisar como a gente vê a vida, é só analisar as pessoas que não aceitam a reencarnação. Um dos motivos de não aceitar a reencarnação é dizer o seguinte: nossa, eu estou sofrendo para caramba aqui, ainda vou ter que voltar para sofrer mais. Então, não basta eu estar sofrendo aqui hoje, né? Por quê? Eles consideram o sofrimento, né? As agruras da vida, as dificuldades da vida como um peso, né? Então, tem toda essa conotação da quem está aqui na Terra, é mais ou menos homens da minha idade quando eu ia trabalhar, né? A gente falava assim, estou indo para a guerra, estou indo para a batalha. Evidentemente que aquela coisa, ao sair de casa, não era uma coisa prazerosa, né? E deveria ser, mas não é, devido ao olhar que nós damos, né? Então, do ponto de vista espiritual, né, o espiritismo ele é muito interessante de trazer essas explicações, né? Então, para a pergunta do Bira, né, do olhar, sim, né? Tanto é que Emmanuel afirma lá no prefácio que a Terra é o quê? Ela é uma oficina sagrada. Então, por quê? O Espiritismo ele nos esclarece que a encarnação não é castigo, mas oportunidade de construção. Então, ao invés de ser castigo, ela é uma oportunidade de construção. Construir o quê? Construir a sua evolução, construir uma estatura, né, espiritual condizente com aquela predestinação que Deus nos deu de se chegarmos à perfeição relativa. Se a gente for lá na Lei do Progresso ou em outros livros da codificação, por exemplo, no livro Vinha de Luz, Emmanuel diz o seguinte: se o trabalho é uma escola das almas, na esfera da evolução, o contato social é pedra de toque, é aquilo que vai definir, que vai dar o acabamento final. E esse acabamento final na relação, ele necessita passarmos pela matéria, né? Que no mundo espiritual, o espírito aprende, sim, né? Ele aprende conhecimentos, ele angaria conhecimentos. Mas a prática, aquilo que vai dar experiência, aquilo que vai fazer com que a inteligência dele caminhe para a ação, é aqui no mundo material, né? Então, quando a gente define o aproveitamento do espírito, ele precisa passar pela matéria nesta convivência aqui na Terra. Então, a Terra, é um meio, né? A Terra, ela é uma ferramenta de Deus, né? Deus nos dá um monte de ferramentas, né? A partir do momento que ele define, quando ele cria um espírito, ou cria os seres, que o destino daquele ser é a evolução. Então, ele vai dar ferramentas para que cada um aprenda a trabalhar essa ferramenta. A Terra é uma, o nosso corpo físico é outra, os relacionamentos são outros, né? Então, tem a Lei do Progresso também no Livro dos Espíritos, que ele orienta o quê? O convívio social, que é fonte de progresso. E esse convívio social aqui na Terra, né,
Ele estabelece um monte de coisa, né? Pelo menos a família, né? A gente vai aprender noções de família, que é a célula máter. Ele vai também falar sobre o trabalho, os nossos limites. Como é que eu vou estabelecer limite? Faço, não faço, vou, não vou, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Como que eu vou estabelecer esse limite? Aqui na Terra, através das nossas experiências, né? Vamos ter frustrações, que faz parte do aprendizado, né? E aí as frustrações, né? As convivências difíceis, tudo isso ele traz um trabalho todo especial, onde o espírito pode ser, pela sua imaturidade, que ele vai, como diria assim, interpretar essas dificuldades, essas vicissitudes da vida, como um peso, né? Mas não é, ele é um instrumento pedagógico, né? Então, quando a gente fala de família, trabalho, limites, frustrações e outras coisas mais, nós estamos tendo instrumento pedagógico, né? Então, mais uma vez, lá no prefácio, né? Emmanuel, ele diz assim, ele nos instrui dizendo, não existe engano comum, é valorizar o fenômeno espiritual e desvalorizar a vida concreta. Existe um entendimento errôneo, né, ou enganoso, vamos dizer assim, que o espiritismo ele prega muito a evolução do espírito, né? Mas ele não, a mensagem não é essa no sentido filosófico da coisa, né? Não precisamos desvalorizar a vida aqui na Terra para valorizar a vida do espírito. Muito pelo contrário. Valorizando a vida aqui na Terra, dando uma direção correta, com certeza nós estamos valorizando a vida espiritual, né? Então, ele fala que a experiência adequadamente, né? O que seria uma experiência adequada aqui na Terra? É viver e desenvolver o quê? A espiritualidade. Né? O próprio Haroldo Dutra Dias, ele diz assim, né, na sua passagem, o próprio André Luiz falou isso lá no livro, né? Precisamos do espiritismo e do espiritualismo. Isso nós precisamos, mas muito mais do que isso, nós precisamos da espiritualidade. Por quê? A espiritualidade é uma construção interior. E aqui na Terra nós vamos montar a estrutura para que a nossa construção interior ela se desenvolva através do contato social, né? Bom, também tem o estudo espírita que serve de fazer... ele não serve para fazer a gente fugir de uma realidade, né? Mas sim da qualificação. Eu vou qualificar a minha vida. No Evangelho está dizendo homem no mundo. Eu preciso viver como o homem de hoje vive. Qual é a diferença, então, de uma pessoa que desenvolve a espiritualidade e tenta trabalhar esse ser interior e esse ser transcendente? É passar pelo crivo da razão da sua consciência. Tudo eu posso fazer, mas passando em revista os seus atos, você está valorizando essa vida aqui na Terra, né? E fala mais, né? Qual é, então, a dificuldade que nos falta, né? A caridade, né? Então, Emmanuel diz assim no livro Vinha de Luz, de novo, tá? Que eu gosto muito desse livro, né? Não assistir o irmão em dificuldade, muito mais do que é falta de caridade, mas sim é crueldade, né? Então, no Evangelho, ele vem dizendo para a gente do dever da caridade no agir no bem, e dever e caridade no agir no bem, ele tem a ver com a prática dessa do Cristo em nós, né? Por exemplo, no capítulo do outro livro do Emmanuel, né, que é até o... Gente, essa chamada está cheia de invasor, vamos ter que cancelar. Bom, então, olha só, no capítulo Cristão Walter. Sem Cristo, o livro da esperança, Emmanuel Tá orienta o aqui seguinte... só aprendendo, pô, tô aprendendo também. O Walter, Oi, consegue me ouvir? Eu andei dando uma olhada aqui na lista das pessoas que estão participando e você consegue ver que tem umas fotos que não condizem com a voz ou estão alteradas, tipo essa da Marianês. Essa imagem tá no Google, tá? E eu acho que é um dos invasores. Tem que É verdade, eu reparei nisso também. Já retirei, pessoal, já retirei. Obrigado, Vinícius. O Bira está de mediador aí, ele está olhando, tá bom? Mas obrigado por lembrar aqui, já tirei, tá bom? Obrigado. Então,
Na verdade, assim, é muito interessante essa parte de valorizar a vida terrena, né? Que tem um capítulo chamado Culto Espírita, né? Do Livro da Esperança. E ele diz o seguinte: o que é um culto espírita, né? Que a gente tem muito a mania, né? Ou mania não, né? O hábito de valorizar, por exemplo, eu vou à reunião espírita, eu tomo um passo, assisto palestra e as coisas estão na minha cabeça um pouco resolvida, né? A proposta do livro é trazer justamente a qualidade da tua vida aqui na Terra, que não se resume a centro, né? Não se resume à igreja, não se resume a cultuar, né? Ele, na verdade, o que ele propõe para a gente? Ser espírita não é nenhum religioso, né? Ser espírita é ser cristão. Olha só que interessante, né? Como é que eu valorizo a minha vida aqui na Terra? Sendo cristão. Não é ostentar a crença, mas é viver a fé sincera. Não é superar o próximo, mas é superar a mim mesmo. E não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo. Então, essa é a proposta do livro, né? Dizer o seguinte: a Terra não é um local de sofrimento, não é mas ela é uma oficina. Nós temos que interpretar a Terra como uma oficina de trabalho. E para que a gente, então, trabalhe nesta oficina, nós precisamos cultuar o bem dentro da gente e cultuar, então, os preceitos evangélicos para que a gente, então, tenha uma fé sincera na prática. Então, André Luiz está falando o seguinte: olha, eu passei a minha vida toda cultuando, e ele lia, inclusive está escrito lá que ele leu algumas coisas do Evangelho, ele fez algumas coisas, mas ele não teve um relacionamento com Deus, né? Então, ele não sabia se relacionar com Deus. Quando ele se viu lá no umbral completamente nu, no sentido de proteção que a carne nos dá, ele não tinha como se relacionar com Deus, e aí ele ficou perdido, né? Então, essa relação com Deus a gente faz aqui nesse templo sagrado. É aqui que a gente desenvolve essa relação com Deus, né? Que é através do próximo e através de uma construção íntima, né? O que faltou a André Luiz quando chegou no mundo espiritual, naquela encarnação que ele passou por aquela dificuldade, foi uma construção interior, e aí ele ficou perdido, sem um norte, sem uma bússola, né? É só um aviso. Esse livro está falando assim, né? Não está falando cuidado, atenção, né? Atenção para a nossa vida aqui na Terra. Ela é muito importante, porém, ela tem que estar sempre conectada com o Espírito para que a gente tire o melhor proveito possível naquilo que Deus ordenou, né? Que é chegar à perfeição. Na verdade, aqui na Terra, ela é a perfeição relativa. Tá? Acho que eu falei demais, mas vamos lá. Nada, foi bom demais. E eu vou até, aproveitando tudo isso que você falou, até fazer uma pergunta para a Ju. Jussara, o André Luiz, né, sobretudo aí no iníciozinho do livro Nosso Lar, ele mostra para a gente que ninguém muda magicamente ao desencarnar. Né? Isso está claro lá no Nosso Lar, o André Luiz narra isso, que ninguém muda de forma mágica quando morre. O que isso nos ensina, Ju, sobre a preparação espiritual, ainda na vida física, que foi o que a Keila também perguntou no início, né? Também falou. O que essa informação do André Luiz, de que a gente não muda magicamente ao desencarnar, o que isso nos ensina sobre preparação espiritual, ainda quando a gente está vivo? Eu vi alguém levantando uma mãozinha aí, ou foi impressão minha? Foi impressão. Estão tentando entrar e eu estou barrando, aí eles ficam insistindo. Mas vamos em frente, vamos fazer de conta que nada acontece. Vamos seguir. Beleza. Então, de verdade, a gente não muda depois que morre, não. A gente continua sendo a mesma pessoa que a gente era, né? Era não, porque a gente não morre, né? A gente continua sendo a mesma pessoa que a gente é quando está com o corpo de carne. A gente leva todas as nossas conquistas, que são muito poucas, e levamos todas as nossas viciações e imperfeições, que são muitas mesmo. Então, a gente não se modifica. Foi exatamente por isso que André Luiz percebeu toda essa questão, e ele resolveu, então, estudar um pouco mais, se auto-observar. Ele começou... Vai, Jussara.
Espera aí, pessoal, que eu vou fazer uma coisinha aqui, só um minutinho. Tá. Vai, Jussara. Infelizmente, né, gente? A gente está num local público, né? E a gente vai lidando com isso. Mas vamos lá, vamos seguir, segue aí. Então, Faz parte do processo, né? faz, com certeza. Infelizmente, as pessoas que não querem aprender, né, também não querem que os outros aprendam, né, inclusive a gente. Isso é muito, muito ruim. Então, como a gente estava Sabe, tão falando... rico como esse, né? O pessoal atrapalhando aí. Com toda certeza. E aí, André Luiz, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele falou assim, bom, como eu consegui, né, aprender um pouquinho, eu estou resolvendo, né, ficou resoluto em se modificar. E a partir daí, ele entendeu o quê? Que os momentos que ele passou foram tão difíceis, e que aconteceu na vida dele um descontrole, né, espiritual, um descontrole emocional. E aí, a partir daí, ele vai trabalhando em si mesmo, ele vai fazendo observações em relação aos seus pensamentos, às suas atitudes, vai fazendo uma comparação do que isso tem a ver com as leis divinas, e ele percebeu que ele, então, estava atravessando essas leis divinas, estava querendo ser mais do que Deus, digamos assim, né? Ele tinha uma fé muito grande em si próprio, e ele viu que não era bem assim, né? Por conta do sofrimento todo que ele passou, e aí, então, ele resolve se melhorar, né? Ele prestou tanta atenção em tudo isso que ele viu que faltou, né, essa espiritualidade que o Walter estava falando, só para a gente entender, é aquela coisa assim, nós vamos, por exemplo, num centro espírita ou numa outra instituição onde recebemos o aprendizado, numa igreja católica ou evangélica, enfim, não importa. E aí, será que a gente está indo lá para aprender, ou será que tudo aquilo que a gente ouviu, a gente realmente deixou entrar dentro da gente? Então, espiritualidade é isso, é você ter um aprendizado e deixar com que esse aprendizado, ele entre dentro de você e faça uma mudança radical na sua vida. Mas, para isso, é preciso esforço, é preciso trabalho, é preciso deixar algumas coisas que nos dão um determinado prazer, mas são prazeres imediatistas, né, que acabam rapidamente, para que a gente possa, então, conquistar prazeres que dão uma duração, né, que a gente vai levar, assim, para o resto da nossa existência, enquanto a gente estiver aqui existindo, né, porque somos espíritos aí infinitos e talvez até eternos. Olha que maravilha, né? Verdade. Isso se chama, sabe o quê? Isso se chama responsabilidade espiritual. Então, André Luiz, ele entendeu isso, né? Que ele precisava ser uma pessoa responsável. E, a partir daí, ele, então, resolveu pegar tudo aquilo que aconteceu com ele, passar para Chico, e Chico escrever e lançarem aí um livro para mostrar tudo isso para nós e falar, gente, meus irmãos, vamos acordar, né? Vamos buscar fazer essa transformação individual, porque é um caminho individual, é um caminho solitário. A gente não vai depender de fulano, cicrano, beltrano, mas a minha família não ajuda, mas não tem nada com isso, sou eu comigo mesmo, né? Tenho que trabalhar essa conquista dentro de mim. E aí eu sei que eu serei menos um a dar trabalho para Deus, não é mesmo? Eu acho que é isso aí. Obrigado, Ju, obrigado. Vou pedir o Marcelo para fazer um fechamento aí desse tema, como a gente está com o tempo bastante apertado, aí o Marcelo faz esse fechamento e a gente vai para a interação 3 aqui, tá bom? Marcelão, pode fazer esse fechamento aí para a gente, desse bloco? Vamos lá. Bom, e pegando aí o tanto que o Walter falou quanto o Sara, a gente vai percebendo que no decorrer da história, então, do livro, né, na narrativa do André Luiz, ele vai
ganhando, então, consciência, ele vai ter uma ideia da reencarnação, né, dentro desta fé que a Jussara falou, que ele tinha muita fé nele mesmo, ele vai aprendendo, então, a perceber, a ter uma consciência de Deus, da espiritualidade, da continuidade da vida. Então, ele tem essa consciência da encarnação, da reencarnação, e aqui a Terra como escola de aprendizado. E ele vai perceber também que a gente precisa começar a criar o quê? Novos hábitos, né? Transformar os hábitos anteriores, aqueles que a gente tem conhecimento, como já foi dito anteriormente, o nosso lar não fala de uma encarnação do André Luiz, vai misturando várias encarnações, né? Por isso, até a gente pensar tanto sofrimento, né? Quando lá no início ele está no umbral ainda, por que tanto sofrimento? Porque ele está ali dentro dessa ideia de várias encarnações que ele precisou, vamos dizer assim, dissecar isso daí. Então, quando ele vai ali pensar em novos hábitos, a gente vai pensar consciência. Consciência do quê? Consciência é aquilo que nós sabemos do mundo, mas principalmente de nós mesmos, ser consciente de si. Quando nós somos conscientes de nós mesmos, né, é a base do que a gente percebe do mundo e como que isso mexe com a gente, como nos afeta, nós damos uma resposta ao mundo a partir dessa consciência de nós. E aí também serve para quem louva a escatologia? Bira, por favor, você consegue derrubar o som? Sim, sim. Boa noite, vocês estão acompanhando o chat? Não. Que tá tendo um desrespeito aqui com a Jussara. Eu tô desligando o chat aqui, gente, só um minutinho. Evitar até de ir no chat. Vamos deixar o chat para lá, pessoal, porque a gente não consegue nem olhar para ele, né? Então... Isso é muito comum acontecer, né? Pronto, aqui tá fechado o chat, eu já removi mais uma pessoa. Ai, minha buceta tá ardendo, Jussara. Espera aí. Deixa eu só... Só um minutinho, pessoal. Vai, Jussara. Só um minutinho, pessoal. Espera aí, Walter, eu desliguei o som de todo mundo. Deixa eu só fazer uma limpeza aqui, rapidinho. Chato que a gente perde um tempinho aqui, mas pelo menos a gente fica tranquilo. Só um minutinho. Só um minutinho. Oi, Walter, pode voltar aí. Não, era só se não havia possibilidade de ligar o microfone de todo mundo e você mesmo abre na hora que vai falar. Mas aí se eu fechar de todo mundo, fecha o seu, da Jussara, do Marcelo também, né? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, até por conta do tempo, né, que a gente já consumiu. Ô, Marcelo, eu vou passar para a interação 3, que a gente tem aí o bloco 3, que a gente vai começar a falar do livro Mensageiro, né, que fala aí do resgate para o serviço, e eu queria que você falasse para a gente, né, existe no meio espírita, né, e a gente está falando de espiritismo porque é a nossa base, no meio espírita uma ideia velada de que ao morrer tudo se resolve. Por que essa ideia, e você como psicólogo talvez tenha até algo mais para contribuir com a gente, né? Por que essa ideia de que a morte resolve tudo é tão sedutora? Por que além de ser sedutora, por que essa ideia de que a morte resolve tudo, ela é até perigosa? Fala para a gente aí. Aí, no caso, Bira, a gente vai precisar olhar de 2 pontos, né? Quando a gente fala da morte. Do ponto de vista espírita, há uma continuidade, a morte do corpo físico. Então, há uma outra ideia, uma outra consciência, e a morte do ponto de vista apenas físico, como um fim. Quando a gente olha, e aí,
isso serve tanto para espíritas quanto para não espíritas, né? Por que vem essa ideia de que ela é, na verdade, um facilitador, a morte? Porque ela nos livra, a ideia dessa morte como facilitador, ela nos livra das consequências dos nossos atos. Morreu, acabou tudo. Então, nós ficamos, vamos chamar assim, um tanto quanto preguiçosos, não para a morte, mas durante a vida. Porque a morte vai vir encerrar tudo, então nós levamos uma vida, às vezes mais longa, às vezes mais curta, sem, como a gente estava falando anteriormente, dos hábitos, sem a mudança de hábitos, sem a reforma íntima, sem buscar o autoconhecimento para nos tornarmos pessoas melhores, sem a prática do bem, da caridade, na busca do conhecimento, da prática do evangelho, porque ela vem como essa... a Jussara falou um termo que eu achei muito bom, dessa responsabilidade espiritual, né? Nós nos tornarmos responsáveis pela nossa vida encarnada, né, e pela nossa morte, né? Aí a gente traduz a nossa morte como a nossa vida espiritual. Então é muito sedutora essa ideia de que a morte, ela encerra tudo, ela acaba com tudo, ou seja, não há responsabilidade, não há consequência. E ela é muito perigosa nesse sentido de que a gente não prepara a nossa vida espiritual. Nós estamos aqui nesse estágio, nessa escola, nesse planeta, nessa oficina de aprendizagem. A gente não prepara a nossa existência espiritual, a nossa verdadeira pátria é a vida espiritual, e deixamos de nos preparar. A gente vai procrastinando a nossa vida aqui, dentro disso que a gente poderia ter uma existência muito melhor e, consequentemente, né, pensando em consequências dos nossos atos, preparar uma futura encarnação melhor do que a que temos hoje. Talvez com mais trabalho, mais responsabilidade, só que mais conscientes também de nós. Afinal de Como foi contas, posar para Playboy em 2008? afinal de contas, Marcelo, somos seres espirituais vivendo experiências num corpo físico. Exato. Se somos seres espirituais, temos que nos preparar para o retorno, né? À pátria espiritual. Licença, o Walter está tendo um AVC. Não só para o retorno à pátria espiritual, como para a nossa evolução, né? Verdade. Ju, aproveitando o teu gancho aí, se no mundo espiritual, né, que a gente vai ter logo que desencarna aqui, vai refletir muito a nossa condição atual, na tua visão, o que a gente está construindo hoje, né? Como é que está a visão da maioria das pessoas no que está construindo hoje, já que o que eu estou fazendo hoje propõe o que eu vou encontrar no plano espiritual? O que você tem a falar para a gente? Bira, na verdade, eu acho que cabe a cada um de nós, né, fazer esse questionamento íntimo. O que eu estou preparando, né? O que vai acontecer comigo? Será que eu estou aproveitando esta vida que eu estou aqui nesta encarnação? Será que eu estou buscando os conhecimentos? Porque, como já foi dito por todos aqui, se eu analisar as minhas atitudes e os meus pensamentos, e eu continuar nessa toada, nesse mesmo caminhar, o que vai acontecer, né? Vai acontecer que eu vou criar uma ideia fixa na minha mente, e porque eu vou estar repetindo isso em todas as minhas encarnações. E isso vai ser o ambiente onde eu vou me encontrar lá na espiritualidade. Será que eu quero isso para mim? Será que eu quero passar por tudo aquilo que nós vimos ali, né, no livro Nosso Lar, em tudo que André Luiz nos cogitou e falou para a gente? A verdade é que todos nós queremos um mundo melhor. Nós queremos um mundo de paz, nós queremos um mundo sem guerras, nós queremos um mundo com poderes políticos adequados, não é? Mas o que será que nós estamos fazendo para que isso aconteça de verdade, né? Então, basta que cada um faça uma reflexão
e veja por si só. Veja como que acontece, o que acontece dentro da minha família, né? Como que eu lido com as dificuldades, com os desafios que eu passo no dia a dia. Será que eu estou buscando um conhecimento a respeito? Será que as dificuldades que eu estou passando no meu dia a dia, será que elas não aparecem por por meu comportamento? Enfim, né? É um questionamento que eu acho que cada um de nós deve fazer de forma, assim, sincera, verdadeira, e transformar, né? Nós precisamos construir um mundo melhor. E nós somos responsáveis por isso, é nosso dever, não é nem obrigação, é nosso dever. Queremos continuar habitando este planeta? Ou queremos ser expulsos dele? E isso, né, Ju, bate um pouco com o que o Marcelo falou sobre a questão da espiritualidade, né? A gente acha que espiritualidade é depois que morre, né? E a gente vê no nosso lar que começa antes. E aí, pegando isso que você falou, né, até vou perguntar aí para o Írio trazer uma informação. Ô, Írio, o que você acha que está faltando para que a gente transforme a espiritualidade em coisa do dia a dia, em coisa da vida atual, não esperar morrer? A nossa constância nisso aí, né? Porque é o seguinte, a gente até entende, a gente lê, tem os cursos, a gente sabe, mas e o que a gente faz? A gente ainda escorrega muito, a gente ainda não consegue seguir aquele passo, né? A gente ainda entende tudo, mas praticar sempre está difícil. Então, essa é uma grande dificuldade nossa, porque eu entendo, todo mundo entende aqui, né? Jesus trouxe os ensinamentos, a gente trouxe, e o que eu estou fazendo com isso? Essa constância da gente se espiritualizar, ainda a gente escorrega muito, né? Então, a gente tem que procurar, assim, vamos fazer uma, né, para melhoria nossa, uma troca necessária. O que a gente tem que fazer isso? De vez de eu ficar grandes coisas mirabolantes, não, coisas simples, a oração, o bem do dia a dia, pequenas coisas que a gente possa trocar. Eu queria fazer coisas grandiosas. Não, é de pequenas coisas que nós vamos alcançar esse objetivo. A nossa prece, oração, fazer o bem, trabalhar, não desistir, seguir em frente. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que procurar. Então, nós temos que estar buscando, assim, o que eu posso fazer em relação a mim e ao próximo, né? Caridade, disciplina, tem tantas coisas que a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar isso. Eu acho que, assim, o mais importante é a gente trocar as grandes coisas por pequenos atos. Eu acho que é o mais importante de tudo isso, a nossa constância nisso, né? Essa mudança aqui, a nossa vigilância, eu acho que não falta nada para a gente. Pequenas coisas, pequenos atos, mudar os nossos pensamentos, as nossas ações vão ser dessas pequenas pedras que vão nos alcançar essa melhoria. Eu acho que essa constância nesses atos vai ser a nossa condição para uma vida melhor. Eu acredito, né? Não sei se alguém gostaria de completar mais alguma coisa. Não, perfeito, Ídio. E eu acho que até por conta do nosso horário aqui, né? Eu vou pedir o Walter para fazer um fechamento disso tudo que a gente falou aqui. Waltão, quer fechar para a gente aí? Está no mudo, Walter? Está no mudo. Pronto, aí, agora sim. Fiquei preocupado com uma notícia que apareceu aí, mas tudo bem. Que eu estava tendo um AVC. Ainda não. É um AVC aí, é o amor vencendo o cansaço. AVC, amor vencendo o cansaço. Eu fui até ver no espelho se estava acontecendo alguma coisa. Não estou, não. Mas vamos lá, hein? Graças a Deus. Já desliguei o chat lá. Na próxima não vamos correr esse risco mais. Paciência. Então, vamos lá, né? Vamos tentar fazer um fechamento rápido até por causa do tempo, né? Então, vamos lá. Do livro Nosso Lar, né? Vamos dizer assim, né? A chave do livro, então, vai começar a masturbação, ela seria essa, né? No mundo espiritual, né, próximo, a misericórdia sempre nos acolhe, sempre. Né? Então, nós vamos sempre viver com base numa misericórdia divina que a espiritualidade fornece. Porém, todavia, a vida nos educa, né? E educação, ela pede o quê, gente? Educação, se nós pegarmos, é uma continuidade, né? Ninguém aprende de uma vez só, né? Então,
é uma coisa paulatina, progressiva. Então, a educação aqui na Terra, através das vicissitudes da vida, das tribulações, dos conhecimentos, da convivência, enfim, tudo que envolve a vida na Terra, né, ela vai educar com uma espécie de continuidade, né? Então, nós vamos ter trabalho, nós vamos ter horários, nós vamos ter tarefas. Essas tarefas vão gerar na nossa personalidade responsabilidades, nós vamos ter convivências, disciplina das reações, né? A gente vai disciplinando as reações, tentando sempre passar pelo crivo da melhora, como que eu consigo fazer, né? Não ficar frustrado por ter errado, mas tentar melhorar, porque aquele erro se transforma em aprendizado. Então, o serviço, ele não é um trabalho forçado aqui na Terra, né? Muito pelo contrário. E nós vamos entender, até pela própria doutrina espírita, que nós é que vamos estabelecer o que nós vamos fazer através das nossas escolhas, né? As principais coisas, nós vamos, de comum acordo, muitas vezes, traçar, porque lá nós vamos ter, assim, a visão, né? Se você pegar num aluno de quinta série, ele vai reclamar da prova difícil, ele não quer a prova difícil, ele vai fazer de tudo para fugir da prova difícil, mas é essa prova difícil que vai dar a oportunidade dele de progredir nos estudos, né? O que seria se tudo fosse fácil? E quando chega a realidade da vida, as coisas são difíceis, né? Então, é um treinamento, não é trabalho forçado, é oportunidade. Se nós olharmos por cima, olhar lá na frente, é isso? Bom, então é o caminho mais rápido para a cura, né? Nós queremos tanto a cura, né? Tanto a cura, a gente busca tanto cura. O caminho mais rápido à cura é essa educação, é essa matrícula que nós fazemos aqui na Terra, né? Porque tira a gente do centro do egocentrismo do espírito e coloca a gente na utilidade. Então, a gente sai da gente e vai para a utilidade, né? Bom, então, basicamente, o fechamento do livro é esse, né? Tirar a gente do centro e colocar a utilidade a serviço do nosso progresso. E se a Terra é uma oficina, como vimos no nosso lar, né? Agora a gente vai para o mensageiro, né? E o mensageiro mostra o quê? A oficina do lado de lá. Aqui nós estamos numa oficina de trabalho na Terra, encarnados, seres encarnados, e agora nós vamos ver como funciona, né? Essa oficina de trabalho do lado de lá, onde o espírito também aprende a ser constante no bem, sem depender de emoção ou impulso. Então, é interessante esse livro Mensageiro, que nós vamos ter essa noção, é isso? De aprender a ser constante no bem, sem ficar muito dependendo de emoção ou impulso, que a Terra vai nos ensinar. Muitas vezes a Terra vai nos impulsionar, mas aí é o espírito, quando ele está no comando das ações, né, não será as coisas terrenas que desviará do rumo que ele precisa ser tomado, né? Então, mais ou menos é isso aí, Birão. Beleza, beleza. Bom, gente, assim, passou rápido, né? Já são 21h17, né? Só para a gente recapitular, né? O que a gente viu hoje, né? A gente hoje ainda não mergulhou no livro Os Mensageiros, né? A gente fez uma revisão aí da história de André Luiz, né? A gente viu lá o André Luiz, que colocou a mensagem acima do nome, não importando se ele foi Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, ou qualquer coisa, né? A mensagem que ele trouxe, sobretudo a abertura que ele fez da sua vida privada, né? Trazendo tanta coisa para a gente. A gente também falou do livro Nosso Lar, que foi o primeiro livro, né? E o livro Nosso Lar mostrando o recomeço de André Luiz, depois daqueles 8 anos que ele narra do umbral, a consciência que ele passou a ter, porque a gente sabe que quando André Luiz chegou lá no Nosso Lar, ele não chegou bem, né? Ele queria ser médico, o orgulho ainda era muito forte, né? E ele teve que se colocar como servidor. E a gente viu aqui no finalzinho, né? Principalmente com o fechamento aqui do Hélio e do Walter, que o livro Os Mensageiros, que a gente vai começar a estudar mais profundamente agora, ele traz o serviço com disciplina. Porque o título já diz muito, Os Mensageiros. São os mensageiros do plano espiritual trazendo para o plano material algumas informações, alguns trabalhos, né? Então, a gente pode dizer que hoje a gente não terminou o assunto, né? A gente abriu uma trilha, abriu um caminho, né?
Se o livro Nosso Lar nos ensina a despertar para a realidade espiritual, às vezes até com certo impacto, né? O Juan, meu filho, até hoje comenta da cena do filme lá, do André Luiz no Umbral, aquilo deixou ele, né, preocupado, mas é a realidade dos fatos, a gente precisa saber a realidade como ela é, né? Então, o Nosso Lar nos ensina a despertar para a realidade espiritual. O livro Os Mensageiros começa a nos ensinar como viver a realidade espiritual trabalhando, porque quem achou que ia morrer e ficar tocando arpinha numa nuvem branca no céu, lamento, não é isso que vai acontecer, não, né? E aí eu queria propor para vocês aqui uma tarefa, um dever de casa para a semana, né? Durante 7 dias, então vocês têm de hoje até o domingo que vem, durante 7 dias, separar 1 minuto, olha só, gente, 1 minuto no dia para se perguntar o que eu estou alimentando na minha mente hoje. Então, de preferência no final do dia, né, que a gente passa o dia todo, né, o que Santo Agostinho pede para a gente fazer, né, o que eu estou alimentando na minha mente hoje? Porque a gente viu aqui com a Jussara, Marcelo, Walter e Írio, que o que a gente faz enquanto está vivo, encarnado, projeta o que a gente vai viver no plano desencarnado. Então, há 7 dias, cada um, a gente não vai cobrar, não, né? Ninguém vai precisar falar, é para cada um pensar, né? O que eu estou alimentando na minha mente? E para o próximo encontro, o nosso próximo encontro, só para deixar vocês sabendo aqui, é sempre no último domingo, então vai ser no dia 26 de abril, o nosso próximo encontro. E eu queria que, se for possível, que vocês lessem, né, a introdução do livro Os Mensageiros, o capítulo 1 do livro Os Mensageiros, que é Renovação, e o capítulo 2 do livro Mensageiros, que tem o título Aniceto. Se a gente puder ler esses 3. Hoje era para a gente trocar um pouco mais, fazer tipo um debate, a gente conversar, mas a gente teve algumas invasões, né? Teve alguns contratempos aqui. E, inclusive, eu queria pedir para vocês o seguinte, eu vi aqui agora, quem sobrou aqui na nossa lista, são pessoas que, na maioria, eu até conheço, mas, assim, se você conhece, se você tem o WhatsApp da Jussara, do Írio, do Walter, do Marcelo, o meu, manda para mim, né? Uma mensagem, se você já não estiver no grupo dos mensageiros, para que na próxima reunião eu saiba quem vai entrar e a gente já bloqueia na largada as pessoas que vêm aqui mais para perturbar do que para ajudar. Porque a gente está aqui num horário de domingo à noite, né? Amanhã a gente vai trabalhar, e a gente quer aproveitar esses 90 minutos no melhor que for possível. E, apesar das invasões, foi maravilhoso. Na minha opinião, foi super bom, e eu só tenho a agradecer. Bira. Bira. Que nem você faz no grupo do Mediúnico de quinta, Isso. faz a enquete. Eu vou fazer. É isso que eu falei, assim, pessoa que né, assim, alguma pessoa conhecida que quer entrar, você dá, já autorizar só essa pessoa, para não ter, assim, não deixar aberto, infelizmente. Igual o Vinícius fez hoje, o Vinícius falou, olha, autoriza minha amiga aí, pô, beleza. Exatamente, daí evita de ter problema, né, até para a gente, como diz, né, como você falou, era para até deixar o pessoal até falar mais também, não teve nem tempo, porque a gente perde tempo com isso, né, não sei. É isso. Não, é isso aí. Dá para fazer um link fixo, e aí deixar lá no grupo. Isso, eu vou mudar. Isso, eu vou mudar a sala, e na próxima a gente já vai ter mais controle em quem entra. Oi, Isolde. Eu mandei um print para você das figuras que estão aqui presentes. Ah, tá bom. Tá ótimo. Obrigado. Bom, pessoal, então só lembrando, para abril, se vocês puderem ler a introdução do livro Os Mensageiros, o capítulo 1 e o capítulo 2, vai ajudar na dinâmica, que aí quando a gente tiver as perguntas, os debates, vocês podem nos ajudar contribuindo. E a gente vai encerrar aqui, primeiro agradecendo muito vocês, num domingo, a gente está aqui agora com 24 pessoas que abriram mão de 90 minutos para estar aqui com a gente, para aprender um pouco mais. Muito obrigado. E eu vou ver aqui quem dos meus amigos debatedores quer fazer a nossa prece de encerramento para a gente fechar esse momento. Só lembrando que está gravado, né? Então eu depois compartilho com vocês, para quem quiser ver depois com calma. Quem quer fazer a prece para encerrar para a gente? Eu faço então, Bira, pode ser? Obrigado, ele, por favor, obrigado. Bom, então, sempre agradecer a Deus, primeiramente. Esse Pai maravilhoso que nos permite essas oportunidades, ao Divino Irmão Jesus, o Mestre querido,
aos nossos benfeitores, aos benfeitores dos sementes, todos a espiritualidade, né? Esses queridos irmãos que nos permitem e confiam em nós, a todos nós que somos aprendizes ainda, para que nós busquemos o conhecimento e entendamos melhor como viver a espiritualidade, né? Assim nós vamos agradecendo imensamente por mais esta noite, por mais esse conhecimento. Como diz, amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. E assim nós vamos dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal, excelente semana.